O motivo principal desse canal é ajudar você a se libertar do sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico se manifesta através do estresse, das preocupações, da ansiedade, das frustrações, dos ressentimentos, dos apegos à situação envolvendo traumas passados ou situações difíceis do passado. Então, se você lida com uma ou mais dessas dificuldades, eu queria te convidar a ficar até o final desse vídeo, porque nós vamos tratar hoje aqui da chave mais poderosa para que você possa se libertar do sofrimento psicológico, que é todas essas coisas que eu acabei de mencionar. Mas em especial, o sofrimento psicológico se manifesta no ser humano hoje, na sua vasta maioria, através de três coisas: através do estresse, das preocupações e da ansiedade. Você se considera uma pessoa estressada, preocupada e ansiosa? A ciência já classifica, já faz algum bom tempo, já que a ciência classifica isso, de que o estresse e a ansiedade são as maiores causas, ou duas das maiores causas, das doenças físicas. Então, uma pessoa muito estressada, isso vai se manifestar através de doença no corpo. E o mesmo se dá com relação às preocupações e ansiedade. Porque todo esse agito mental que acontece na mente acaba criando efeitos colaterais no corpo, e isso vai gerando, com o passar do tempo, doenças que você vai ter que lidar com elas ou conviver com elas. Agora, como que nós podemos nos libertar? É importante eu já trazer essa questão, porque a gente vê bastante vídeos na internet falando sobre gerenciamento do estresse, falando sobre como você reduzir a sua ansiedade, e não é disso que nós vamos tratar. O nosso trabalho aqui é para que você se liberte dessas coisas. É por isso que o nome do canal é Liberte-se e Desfrute, para que você possa se libertar do estresse, para que você possa se libertar da ansiedade, para que você possa se libertar das preocupações, para que você possa se libertar da frustração da vida. Você é frustrado em alguma área da sua vida? Seja no seu casamento, no tanto de dinheiro que você ganha, na profissão que você exerce hoje, no seu contexto social, na sua relação com os seus filhos, na tua aparência física. O que hoje te deixa frustrado? Nos sonhos que você, nas metas e sonhos que você tinha idealizado no passado, mas que até hoje você não conseguiu atingir. Então, o objetivo não é você reduzir nada, não é você gerenciar estresse, não é você equilibrar nada. Nosso trabalho é para que você se liberte dessas coisas e para que você viva a sua vida sem estresse, sem preocupações, sem ansiedade, sem frustrações, porque foi o processo que aconteceu comigo. Eu era todas essas coisas que eu acabei de mencionar: estressado, frustrado, ansioso, preocupado, apegado a situações difíceis do passado e apegado também a situações boas do passado, de épocas que eu julgava ser melhores da minha vida, que ocorreram no passado e que hoje eu acabo não tendo mais. E eu consegui me libertar de todas essas coisas por compreender esse conceito que nós vamos trabalhar hoje, que é a chave, ou a chave é o estado de presença. Então nós vamos trabalhar esse conceito para que você compreenda profundamente esse conceito, o que é o estado de presença, para que você imediatamente já comece a aplicar na sua vida e você possa se libertar também de todas as coisas que eu mencionei aqui, que todas elas juntas compõem o sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é todo o sofrimento causado pela própria mente humana. Então, se você se considera uma pessoa estressada com a vida, se você é ansioso, preocupado, frustrado, tudo isso está sendo criado dentro da sua própria mente. Então, existe uma percepção que você tem da realidade, e essa percepção da realidade produz o estresse, a ansiedade, a frustração, o sofrimento psicológico em si, que é o sofrimento criado pela mente humana. Então, se o sofrimento ele é criado pela mente humana a partir da percepção que nós temos da realidade,
O que nós precisamos mudar é a nossa percepção da realidade. Então, se nós percebemos a realidade de uma maneira que nos causa sofrimento, nós precisamos mudar essa percepção. Então, quando nós mudamos essa percepção, nós deixamos de sofrer, nós eliminamos ou dissolvemos o sofrimento psicológico. E a chave mais poderosa para isso, ao lado da aceitação, nós trabalhamos no vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, você compreendeu um pouco mais sobre a chave da aceitação. Mas se você não assistiu, eu te convido você a assistir esse vídeo para que você compreenda como que a aceitação ela pode promover uma mudança profunda na sua vida em termos práticos. Nós não estamos trazendo aqui apenas reflexões filosóficas para que você fique andando em círculos. O nosso objetivo aqui é para que você pegue essas reflexões e você passe a ter uma percepção diferente da vida e para que você passe a viver a vida de uma maneira diferente. Para que você realmente passe a desfrutar da vida ao invés de sofrer. Você já notou como que a vida do ser humano se tornou uma grande fonte de sofrimento? Qual que é a razão de você viver tão preocupado? De você viver tão estressado com as coisas da vida? De você viver frustrado com a sua própria realidade? Ou apegado às situações que aconteceram no passado? Então, o nosso trabalho é para que você se liberte disso. E se você tem acompanhado os nossos vídeos, você tem gostado desse material, considere se inscrever no canal para que você continue recebendo os nossos vídeos. Então, a chave de presença, ela te liberta do sofrimento psicológico e ela é a chave primária. O estado de presença é a chave primária para que você possa se libertar do sofrimento psicológico. O estado de presença é quando você rompe com o fluxo mental entre passado e futuro. Então eu queria que você compreendesse uma coisa. A mente humana, ela trafega entre passado e futuro. Então, ora nós estamos pensando sobre o passado, ora nós estamos pensando sobre o futuro. Você já parou para perceber isso dentro da sua mente? Você já parou para notar nos seus pensamentos como que ou a gente está pensando em algo que aconteceu com a gente, seja algo que alguém fez, uma injustiça que nós sofremos, uma ocasião que nós vivemos, alguma coisa legal que aconteceu, ou alguma coisa triste que nós vivenciamos, ou nós estamos pensando, refletindo e raciocinando sobre algo do passado, ou a nossa mente está pensando sobre algo que ainda vai acontecer, ou pode ser que aconteça no futuro, como uma conta que nós temos que pagar, uma possível demissão que a gente tem que enfrentar, se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai ter saúde física, se a gente vai adoecer no decorrer do tempo, e se caso isso acontecer, se a gente vai conseguir lidar com essa dificuldade. Como que estarão os nossos filhos no decorrer do tempo? Eu vou conseguir me manter no mercado de trabalho ou não? A profissão que eu exerço hoje ela vai ser substituída? Eu vou ter que me desenvolver em alguma outra coisa? Eu vou conseguir me casar? Ou o casamento que eu tenho hoje, que talvez não seja satisfatório, eu vou me livrar um dia desse casamento? Eu vou ter que aguentar isso para sempre? Então, a mente humana, ela fica ruminando essas coisas. É a conta, é o carro que tem que trocar, é as coisas que tem que fazer. Então, nós passamos a nossa vida nessa linha horizontal do tempo. Passado e futuro. Então a mente humana ela tem esse padrão, é esse modelo. E é importante que você compreenda isso, porque essa é uma verdade fundamental. Uma vez que você compreende uma verdade fundamental, ela te dá base para que você tenha uma nova percepção da realidade e você se liberte de sofrimentos que são totalmente desnecessários à vida. E é importante que você entenda isso, porque é o seguinte, existem as dificuldades que nós lidamos de acordo com a realidade. Todos nós lidamos com dificuldades. Seja através do adoecimento, da falta de dinheiro, da corrupção, existem tantas dificuldades que eu e você nós lidamos, nos relacionamentos e assim por diante. A realidade, elas são fatos. Nós lidamos o tempo todo com fatos. Agora, quando nós olhamos para a realidade e nós produzimos sofrimento para nós, isso é um ato de inconsciência. Por quê? Porque nós estamos pegando algo que é externo
e produzindo sofrimento interno. A realidade é um fato. A realidade ela vai se apresentar a nós, ela vai continuar se apresentando a nós enquanto nós formos vivos em diversas naturezas. Ora agradáveis, ora desagradáveis, ora satisfatórias, ora indesejáveis. Só que quando nós olhamos para a realidade e a partir da forma como nós interpretamos a realidade, nós produzimos sofrimento para nós, isso é uma forma de inconsciência, é uma inconsciência humana. Então a mente humana ela fica o tempo todo olhando para o ambiente, avaliando as situações, julgando e absolvendo ou condenando. A gente absolve quando a gente julga que uma situação é boa, que ela é agradável, ou a gente condena, colocando um rótulo como aquela situação é um problema na minha vida, é uma situação ruim, é uma coisa que não deveria estar acontecendo. Então, ao fazer isso, na inconsciência humana, nós passamos a produzir o nosso próprio sofrimento. Então, você compreender essa verdade de que a mente humana ela trafega entre passado e futuro, ela é uma verdade fundamental, que ela faz com que você tenha uma compreensão de um algo maior que vai te ajudar a se libertar desse sofrimento. Então, uma vez que você compreende que a mente ela fica trafegando entre passado e futuro, você entende uma coisa, que você nunca está no momento presente. Porque a realidade, aonde que a realidade acontece? Você já parou para refletir sobre isso? Aonde que a realidade se manifesta? Tudo isso, todos os fatos na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, seja algo agradável ou desagradável, desejável ou indesejável, acontece em qual momento? Acontece neste momento, no agora. Só que a mente humana, ela é incapaz de perceber o agora. A mente humana, ela é passado e futuro. E quando a mente humana, ela vive nesse tráfico entre passado e futuro, nós desapercebemos a única coisa real, que é este momento, que é o agora. O agora é a única coisa real que existe. Não existe nada no passado e não existe nada no futuro. Compreenda uma coisa, o passado são memórias armazenadas no seu cérebro e que ficam sendo reproduzidas no agora. E nós temos uma ilusão de acharmos que o passado ele é real, que o passado ele existe. E não é incomum nós sofrermos pelo nosso passado. Então nós ficamos remoendo aquilo que aconteceu, aquele trauma, aquela tragédia, aquela dificuldade que nós enfrentamos. Nós deixamos de viver a nossa vida agora e ficamos remoendo aquilo que aconteceu no passado, como se o passado fosse real. Então existe essa incompreensão, essa falta de percepção, essa inconsciência humana, essa ilusão de nós pensarmos que o passado é real e nós ficamos vivendo do passado, apegados às situações que nós vivemos e que sim, aconteceram em um dado momento. Elas foram reais num dado momento, só que elas foram reais naquele momento. Hoje elas não são mais. Seja lá qual for a dificuldade que você enfrentou no passado, essas dificuldades, elas não são mais reais. Então você não sofre por conta do seu passado, de um passado real. O que você sofre é por conta das suas memórias. Então você reproduz as suas memórias no agora e você fica sofrendo por isso. Então é a mente humana trafegando para o passado e produzindo sofrimento no agora. Então o passado ele não é real, ele não existe. A única coisa que existe é este momento. E é importante que você compreenda essa verdade básica, porque se você não compreender essa verdade básica, você passará a sua vida sofrendo por situações que você viveu. Sejam elas positivas ou negativas. Porque às vezes você sofre por situações que você viveu no passado, que você julga que foram situações muito difíceis na sua vida, e eu não nego que seja, eu reconheço que você passou talvez por muitas dificuldades, assim como eu também passei. E você sofre talvez por essas dificuldades que você viveu, você está aprisionado a isso,
Mas talvez você sofre também porque você julga que no passado você era mais feliz do que você é hoje. Talvez no passado você tinha mais saúde, você talvez tinha mais amigos, você talvez tinha mais dinheiro, você estava num emprego mais satisfatório, talvez você tinha um negócio próprio que hoje você não tem mais, talvez você era casado, hoje você se divorciou, ou talvez você tem saudade da sua vida de solteiro, hoje você casou, sua vida ela se tornou uma vida muito monótona, então você olha para o seu passado, você se recorda da sua fase de solteiro e você sofre. Então, o ser humano, ele é viciado em sofrimento. Nós olhamos para o passado, se algo ruim aconteceu, sofremos porque algo ruim aconteceu. Ou nós olhamos para o passado e algo bom aconteceu, nós sofremos porque agora nós não temos mais esse algo bom na nossa vida. Então, o ser humano, ele é viciado em sofrer. Nós temos uma identificação muito grande com o sofrimento. Devido às experiências passadas que nós vivemos, nós criamos uma identificação muito forte com o sofrimento, e vez por outra nós estamos criando situações para sofrer. Então, a única coisa que de fato existe é este momento. O passado ele não é real, são só memórias. E o futuro? O futuro é a mesma coisa, o futuro ele também não é real. O futuro é apenas uma projeção mental de algo que pode ouvir ou não vir a acontecer na minha vida ou na sua vida. Então, entenda o que é o futuro. O futuro é apenas uma percepção mental, é uma projeção da mente, é uma ideia, é uma criação da nossa imaginação. Então nós temos a capacidade de criar cenários hipotéticos para o futuro, porque não são reais, eles não existem no agora. Então nós criamos quadros mentais de situações que podem ou não vir a ocorrer com a gente. E, em geral, muitas vezes, nós usamos a nossa imaginação para produzir o nosso sofrimento. Porque nós ficamos pensando, talvez, nas contas que a gente não está conseguindo pagar, talvez na demissão do emprego, se a gente vai ter emprego ou não, se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai ter saúde ou não. Então, a sua mente também trabalha dessa maneira? Conta para mim aqui nos comentários como que sua mente trabalha. Você é do tipo que você ou fica pensando sobre o seu passado ou sobre o seu futuro? E se você pensa sobre o futuro, você fica pensando nessas coisas, nessas possíveis situações negativas que podem acontecer com você? Desemprego, morte, doença. Você é inseguro em relação ao seu futuro? Então a sua mente ela fica pensando nesses cenários hipotéticos, como se, ao fazer isso, você tivesse alguma capacidade de fazer alguma coisa hoje para que essas circunstâncias não aconteçam. Conta para mim aqui, para mim saber aqui nos comentários. Agora, é importante que você compreenda que o futuro, ele também não é real. O futuro são só projeções mentais. E eu mencionei aqui que nós usamos a nossa imaginação para criar situações negativas, isso é preocupação, e o excesso de preocupação gera ansiedade. A ansiedade nada mais é do que os efeitos físicos daquilo que está acontecendo na nossa mente. Agora, eu falei de situações negativas, mas vale também para situações positivas. Então, se você almeja fazer alguma coisa que você julga que vai ser muito agradável, uma viagem, um sonho que você quer realizar, uma meta que você quer alcançar, uma casa que você quer comprar, um filho que você quer ter, ou a pessoa da sua vida que você quer encontrar para que você case. Então, se a sua mente ela escapa para o futuro, para aquilo que você julga que é algo bom que vai acontecer na sua vida, mas ainda é algo para o futuro, e isso te gera ansiedade, porque agora você fica ansiando por aquilo, você quer que aquilo aconteça logo, e você fica pensando naquilo, você está em sofrimento do mesmo jeito. Então, você compreendeu que a mente humana, independente se é algo positivo ou negativo para o passado, ou positivo ou negativo para o futuro, o resultado é sempre o mesmo, é sofrimento no agora? Olha ao seu redor, como que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, estressadas, frustradas com a própria vida. E pode ser que com você a realidade não seja diferente. Qual a razão de nós vivermos a nossa vida dessa maneira? Qual é a inteligência, a sabedoria de nós vivermos a nossa vida dessa maneira, a partir como
plano de fundo o sofrimento. Porque se você está estressado, ansioso, preocupada em relação à sua vida, à sua existência, o plano de fundo da sua vida é sofrimento. Quando, na verdade, o plano de fundo da sua vida deveria ser o desfrute. Só que o desfrute, ele fica totalmente impedido a você a partir do momento que a sua vida, ela se resume a sofrimento. E todo esse sofrimento causado pela sua mente. É evidente que existem situações, por exemplo, a gente não está falando aqui de sofrimento físico. Sofrimento físico é quando você está com alguma debilitação, uma disfunção no corpo, e você está lidando com sofrimento físico, ou você passou por um acidente, você vive numa zona de guerra, que imagina que não é o seu caso, e você está lidando com situações, ou você vive muita privação material, você vive privado de alimento, que também acredito que não é o seu caso, senão você não estaria nem assistindo esse vídeo. Mas pode ser que você esteja lidando com alguma debilitação física. Eu, neste momento, eu estou lidando com uma debilitação física. Eu estou lidando com 2 problemas sérios de coluna e que gera muita limitação de movimentos e de atividades e muita dor que eu sinto. Só que existe a dor física e existe a dor psicológica. A dor física, muitas vezes, ela vai ser inevitável e a gente vai ter que lidar com ela. A dor psicológica é quando nós não aceitamos a realidade como ela é. E aí produzimos o nosso sofrimento. Aí a mente volta para esse tráfico entre passado e futuro, nessa linha horizontal, porque ela fica dizendo, ó, no passado as coisas não eram assim, eu não sofria com isso, a minha vida era diferente. Ou você vai para o futuro e fica pensando, será que isso vai piorar? Será que eu vou encontrar o tratamento? Será que eu vou viver minha vida toda assim? Então, a mente, ela escapa do agora e ela fica trafegando entre passado e futuro, produzindo sofrimento. Então, existe a dor física e existe a dor psicológica. A dor física, você vai ter que encontrar um tratamento, profissionais adequados que vai te ajudar a você conduzir esse processo para que você encontre a cura, ou se você não conseguir encontrar a cura da dificuldade que você está enfrentando física, você encontre pelo menos ações paliativas que reduzam a dor, que te melhore a sua locomoção no dia a dia e assim por diante. Mas a dor psicológica, ela é totalmente opcional, você pode escolher se libertar dela. E você faz isso através das 2 chaves que nós estamos trabalhando aqui nesse canal, que é a presença e a aceitação. Nesse vídeo estamos falando especificamente sobre o estado de presença. No vídeo anterior nós falamos sobre a aceitação. O estado de presença, ele te permite que você rompa com esse tráfico mental entre passado e futuro. É quando você intencionalmente você escolhe se focar neste momento, no agora. É quando você intencionalmente, num ato de decisão, você escolhe renunciar à ideia de ficar reproduzindo memórias do passado e produzindo sofrimento no agora. É quando você intencionalmente escolhe renunciar à ideia de usar a sua imaginação para ficar criando cenários hipotéticos de situações negativas ou positivas e produzindo preocupações, ansiedade, medo no momento presente. O estado de presença é um ato intencional. É quando você reconhece, primeiro, você reconhece que existe um hábito mental instalado em você. Que hábito é esse? É o hábito de você trafegar no passado e no futuro. A sua mente, ela escapa para o passado, escapa para o futuro. E você talvez viva grande parte das suas horas no dia, ou no passado ou no futuro. E você quase vive nada neste momento. Então você precisa compreender essa verdade fundamental. Existe um hábito mental acontecendo na sua mente. Esse é o primeiro passo, você precisa se conscientizar disso. Depois disso, você precisa intencionalmente tomar a decisão de romper com esse fluxo mental. Romper com essa ideia de passado e de futuro. Romper com essa doença, porque isso é uma doença de você ficar achando que viver no passado e no futuro vai te produzir algum
tipo de benefício no agora. Só que é um ato intencional, é uma decisão que você tem que tomar, que foi uma decisão que eu tomei. Porque quando eu compreendi que existia um hábito mental na minha mente, e que esse hábito mental fazia eu ficar correndo para o passado e para o futuro, e eu desapercebia a única coisa que realmente existe, que é o momento presente, que é o agora, que é este momento, eu sabia que a partir daí eu tinha uma outra decisão, eu tinha uma decisão a ser tomada. Eu ia continuar vivendo a vida nesses moldes, sofrendo pelo passado e pela ideia de futuro, ou eu ia intencionalmente romper com esse fluxo e passar a viver na linha vertical. A linha vertical é quando você finca raízes neste momento, no agora. É quando você intencionalmente renuncia que a sua mente fique indo para o passado e resgatando sofrimento e produzindo esse sofrimento no agora. Entenda uma coisa, você não é a sua história e você não é o seu passado. Nós sofremos pelo passado porque nós criamos identidade no nosso passado, em tudo aquilo que a gente viveu, na história que nós vivemos. E quando nós criamos identidade no passado, nós achamos que se a gente se libertar do nosso passado, a gente vai perder a nossa identidade. E isso é uma grande ilusão da mente. Você não é a sua história, você não é o seu passado. O fato de você se libertar desse sofrimento devido ao seu passado não vai fazer você deixar de ser quem você é. Você continuará sendo quem você é, só que agora você não vai mais precisar sofrer pelo seu passado. Sofrer pelo passado é um grande ato de inconsciência, porque o passado ele não é real. E se você compreender isso, que você sofre por algo que não é real, você vai compreender que você está sendo inconsciente. E aí você pode dar o passo seguinte, que é tomar a decisão de renunciar ao passado, e você vai estar saindo da inconsciência para a consciência. Você não é o seu passado, você não é a sua história, você não é os traumas que você viveu. E seja lá o que você viveu, por mais difícil que seja, ele já não é mais real. A única coisa que existe é este momento. E neste momento, você tem a capacidade de lidar com qualquer que seja a situação que você vem enfrentar. Mas você não consegue lidar com nada no passado. Assim como você não consegue lidar com nada no futuro. É impossível agir no passado ou agir no futuro. É impossível tomar qualquer decisão no passado ou qualquer decisão no futuro. Decisões e ações só acontecem em um único instante, neste momento, no agora. Então, se você compreender isso, você passa a ter na sua mão uma chave libertadora de você se concentrar neste momento. Significa que você não vai mais pensar sobre o seu passado e sobre o seu futuro? Eventualmente eu penso sobre o meu passado e sobre o meu futuro. Só que eu faço isso pontualmente. São raros os casos. Eventualmente eu lembro do meu passado, eu lembro da minha história. Só que não existe mais identificação com a minha história. Eu não acho que eu sou a minha história. Hoje eu falo do meu passado apenas como uma narrativa. Não tem mais apego emocional, não tem mais sofrimento a partir das situações que eu vivi no meu passado, que foram situações difíceis. Não existe mais apego emocional. Eu falo do meu passado apenas como uma narrativa. E, eventualmente, eu lembro do meu passado, porque isso faz parte da vida. Só que isso é algo pontual. Antes, eu vivia para o meu passado. Vivia aprisionado ao passado. E a mesma coisa para o futuro. Eventualmente, eu penso em algumas metas que eu quero atingir, em alguns objetivos que eu quero atingir. Eu visualizo cenários, só que entenda, eu faço isso para o meu benefício, não para o meu prejuízo. E eu faço isso pontualmente, quando eu quero estabelecer uma meta, quando eu quero relembrar um objetivo, quando eu quero visualizar, por exemplo, as consequências de uma decisão, de uma ação. Então, eu uso a imaginação para isso, só que isso são momentos pontuais. O que eu estou te ajudando a compreender é que existe uma virada de chave, porque a grande maioria dos seres humanos passa grande parte da vida ou no passado e no futuro, e quase nada no agora. O que eu estou te propondo é uma inversão disso. É você passar praticamente toda a sua vida neste momento
e eventualmente você consultar o seu passado e você usar a sua imaginação para consultar o futuro, mas não para produzir o seu sofrimento, não para produzir dor para si mesmo, mas para produzir soluções para a sua vida, porque você pode olhar para o seu passado e você se relembrar de situações que você viveu, extrair aprendizados para que você possa aplicar e conduzir a sua vida com mais sabedoria hoje. Então você está usando as suas memórias para seu próprio benefício. E você pode usar a sua imaginação não para produzir sofrimento, negatividade, preocupação, ansiedade, mas para produzir soluções para a sua vida. E produzir coisas boas para o seu presente. Não, o que você precisa compreender é que o ser humano usa a memória e a imaginação para produzir o próprio sofrimento. E é provável que você também faça isso. Então o estado de presença é quando você se liberta dessa ideia de passado e futuro. E a porta de entrada para o estado de presença é quando você começa a observar os seus pensamentos. Quando você observa os seus pensamentos, você se separa do pensamento. Porque agora existem dois elementos, existe o pensamento e existe o observador, que é você. Quando você não observa os seus pensamentos, você está fundido ao seu pensamento. E aí, para todo lugar que seu pensamento vai, que via de regra é passado e futuro, você vai junto. Então o teu pensamento ele te arrasta para onde ele for. Agora, quando você passa a observar esse agito mental na sua mente, quando você apenas observa o pensamento, você se separa dele. E ao se separar do pensamento, agora você passa a exercer controle sobre o pensamento. Porque quando você está fundido ao pensamento, é o pensamento que te controla. É ele que dita as regras da sua vida. E ele normalmente fica produzindo seu sofrimento. Agora, quando você observa os seus pensamentos, você tem a oportunidade agora de se separar dele, e agora você começa a desenvolver autodomínio sobre os pensamentos, controle sobre os pensamentos, ao invés de permitir que ele te controle. Então o primeiro passo da chave de presença, do estado de presença, é você observar os seus pensamentos. É você observar esse agito que está acontecendo dentro de você. Porque isso te dá liberdade de você exercer controle sobre o seu pensamento ao invés de permitir que ele te controle. E o segundo passo que vem logo depois desse é você escolher viver neste momento, no agora. É você deliberadamente, intencionalmente, como um ato de decisão, escolher não ficar mais apegado ao seu passado, nem apegado a uma ideia de futuro e sofrendo no agora. É importante que você compreenda que você foi criado para desfrutar da vida. E você não vai conseguir desfrutar da vida enquanto você estiver nesse sofrimento psicológico, enquanto a sua mente ela dominar a sua vida, dominar a sua existência e produzir o seu sofrimento. E a chave de presença, ela te dá liberdade de você exercer domínio sobre a sua mente, ao invés de permitir que ela te domine. Então, quando você observa os seus pensamentos, quando você toma a decisão de se concentrar no agora e de viver a vida no agora, porque seja lá qual for a situação que você teme em relação ao futuro, seja lá o que você tem medo, se caso um dia isso se tornar real, quando isso se tornar real, se é que vai se tornar, mas se vir a se tornar real, neste momento, no agora, no momento presente, você terá condições de agir, você terá alternativas, você poderá tomar decisões, encontrar caminhos, agir, tomar ações práticas para lidar com a situação. Mas o medo, ele vem da nossa incapacidade de agir no futuro. Mas no momento presente, quando uma situação se tornar real, aquilo que você teme, se um dia aquilo se tornar real, você terá condições de lidar. Assim como você já lidou com tantas situações na sua vida quando elas eram presentes, quando elas eram reais, e a realidade ela só acontece no momento, no agora. Então, quando você toma essa decisão de observar os seus pensamentos e de se concentrar neste momento, no agora, você começa a praticar o estado de presença.
Um outro aspecto do estado de presença é o estado contemplativo. É quando você... O estado de contemplação é observar sem julgar. É quando você olha para as coisas, pode ser pessoas, cenários, paisagens, objetos, a própria realidade. É quando você olha sem julgamento. O estado contemplativo é quando você observa sem julgar. Porque a mente humana, ela tem essa característica que tudo que nós batemos o olho, a gente está o tempo todo julgando. A gente olha um pôr do sol, a mente já diz, nossa, que coisa linda. A gente olha um tempo se fechando, que vai chover, a mente já diz, vai chover. A gente olha uma pessoa, a gente já tem várias ideias que nós temos relacionadas àquela pessoa. Se aquela pessoa é egoísta, se ela é legal, se ela é gente boa, se aquela pessoa não presta, a gente já tem vários conceitos. Então, a mente humana, ela está o tempo todo batendo, direcionando a atenção nas coisas e já rotulando. E quando nós rotulamos tudo e a todos, nós desapercebemos a profundidade que existe nas ocasiões, nas circunstâncias, nos cenários e nas pessoas, e até nos objetos inanimados. O estado contemplativo é quando você observa as coisas sem julgar. E pode ser que isso aconteça por breves segundos, às vezes por 5 segundos, por 10 segundos, um pouco mais, um pouco menos, isso vai depender de cada pessoa. Mas o estado contemplativo é olhar sem julgar. Isso é um aspecto do estado de presença, porque somente no estado contemplativo você tem a capacidade de começar a se relacionar com a pessoa, com o evento, com a situação em si, ao invés de se relacionar com a ideia que você tem daquilo. Porque quando você olha por um pôr do sol e imediatamente a sua mente já diz, nossa, que pôr do sol lindo, a partir daquele momento você agora está se relacionando com essa ideia, com a ideia de que o pôr do sol é algo lindo. E você desapercebe toda a dimensão enorme que existe naquele evento. Porque agora você está se relacionando com aquela pequena ideia. O mesmo se dá com uma pessoa. Quando você olha para uma pessoa e você já tem várias ideias pré-concebidas de como aquela pessoa é, das características de caráter, de personalidade daquela pessoa, e você já julga e já rotula aquela pessoa, agora você está se relacionando apenas a esse conjunto de ideias que você tem daquela pessoa. Você deixa de se relacionar com a pessoa, com a profundidade que existe naquele ser humano. Então o estado contemplativo, ele te dá a oportunidade de você se relacionar com a profundidade que existe na realidade, ao invés de ficar se relacionando com as ideias que nós temos da realidade. Então, o estado contemplativo, que é você olhar, você observar sem julgamento, mesmo que seja por pequenos espaços, isso vai te dando a oportunidade de você se relacionar com a profundidade da realidade, e não apenas com a ideia que nós temos pré-concebida da realidade. Então, o estado de presença é a chave mais poderosa ao lado da aceitação para que você possa se libertar do sofrimento psicológico. Se você não aprender a praticar a presença, você continuará sendo uma pessoa ansiosa, preocupada, estressada e frustrada com a sua vida. Por mais que você venha melhorar as suas condições externas, por mais que você ganhe dinheiro, que você mude de profissão, que você conheça o amor da sua vida, que você tenha filhos, no máximo, você estará melhorando a sua condição externa. Mas dentro de você o que vai predominar é o sofrimento, é a insegurança, é o medo, o estresse, a ansiedade, a frustração, o sofrimento psicológico. Nosso trabalho é para que você se liberte disso. E o estado de presença é uma chave poderosíssima que te dá essa oportunidade. É você se concentrar neste momento. Compreenda uma coisa, neste momento, seja lá qual for a dificuldade que você venha enfrentar, você tem condições de lidar com isso. Você sempre terá alternativas. Mas seja lá as coisas boas que você tem na sua vida, que você lida, você só terá condições de desfrutar delas se você estiver concentrado aqui, neste momento. Porque se você estiver de frente para o mar, naquela viagem que você tanto sonhou, com a sua família do seu lado, mas a sua mente, se ela estiver escapando para o passado e futuro, a realidade
você não vai estar conseguindo desfrutar daquela realidade. Se você estiver com teu filho no colo, mas a sua mente ela estiver vagueando nas contas que você tem para pagar, no que você tem que fazer, nas coisas que você viveu, no que disseram, na injustiça que você sofreu, naquilo que fizeram contra você, você vai estar desapercebendo a vida que existe ali nas tuas mãos, que é teu filho, tua filha. Você não vai conseguir desfrutar disso. O desfrute da vida, ele só acontece em um momento, no agora, neste momento. O estado de presença, ele te permite se libertar do sofrimento psicológico e desfrutar deste momento, desfrutar do agora. E para você usar essa chave, basta uma decisão. Você compreender isso, você escolher romper com esse fluxo entre passado e futuro. E você canalizar a sua vida neste espaço, nesse pequeno e breve espaço chamado eternidade, que acontece em um único momento, onde a realidade se manifesta, que é o agora. O meu nome é Vitor Sevioli, nós nos vemos no próximo vídeo.